falta de investimento, baixo salário dos professores, pais que não participam da educação dos filhos, agressão e abandono escolar dos alunos. É consenso geral que a educação promove o desenvolvimento, o crescimento cultural e o progresso de uma nação. Mas não é de hoje que a educação no Brasil está cheia de problemas, em especial a educação pública. A educação brasileira passa por muitos desafios, internos e externos. Os externos são desafios socioeconômicos, ligados principalmente à desigualdade de oportunidade, de aprendizagem e de acesso ao ambiente escolar. Já os desafios internos dizem respeito à estrutura do sistema educacional em si, as esferas, os programas, os agentes e os repasses que ocorrem entre eles. Muitos alunos têm dificuldades de chegar a uma escola e existem muitas escolas com falta de estrutura e de profissionais. Professores com salários baixos e sem condições de se aperfeiçoarem. Até existem ações para tentar corrigir isso tudo, mas os resultados têm sido lentos. No início do ensino fundamental, ocorrem melhorias e algumas metas de aprendizado são atingidas. Mas, à medida que o estudante avança na sua vida escolar, outros problemas surgem e a evasão cresce. O governo federal atual despende dinheiro numa rede de escolas militares, julgando que o problema da educação brasileira se resume à falta de ordem. Mas um estudo anual feito pelo movimento Todos pela Educação afirmou que 760 mil crianças e adolescentes entre 4 e 14 anos estão fora da escola. E entre jovens de 15 a 17 anos, o número cresce para 1.700.000. E os motivos apontados por esse estudo para o baixo desempenho e evasão escolar são a baixa renda familiar, pouca ou nenhuma escolarização dos responsáveis, domicílio localizado em áreas isoladas ou rurais, trabalho informal, discriminação por cor ou gênero e distorção idade séria, que é a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar. Os dados de analfabetismo no Brasil são medidos trimestralmente pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, questionário que investiga características socioeconômicas da sociedade. E ele mostra que o Brasil tem 11 milhões de analfabetos, uma taxa de 6,8% de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler ou escrever. O Brasil conseguiu reduzir a analfabetização, mas não na velocidade esperada. Ainda não alcançou a meta do Plano Nacional de Educação de 2015, que era baixar o índice para 6,5%. Aliás, 80% das metas desse plano estão estagnadas. Entre as 20 estabelecidas, 16 estão paradas e 4 tiveram seu cumprimento parcial. O Brasil lidera um ranking de violência nas escolas, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que ouviu mais de 100 mil diretores e professores de escolas do segundo ciclo de ensino fundamental e médio. Segundo ele, em 2013, 12,5% dos professores ouvidos relataram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação dos alunos pelo menos uma vez por semana. A média entre os 34 países pesquisados é de 3,4%. Algumas das causas para isso são múltiplas situações de risco e ausência de proteção, problemas acadêmicos e dificuldades na aprendizagem, maiores taxas de repetência, maior número de faltas sem justificativas e o recebimento de punições com maior frequência. E não pense que ações mais duras, como a expulsão do aluno, vão ajudar. E isso não vai impedir que ele reproduza esse mesmo comportamento em outros ambientes. As medidas mais eficazes são organizar assembleias em sala de aula, em que os conflitos possam ser permanentemente trabalhados e envolver os estudantes
na aplicação e elaboração de regras. Fora isso, os professores se veem no olho de um furacão, comandados por movimentos políticos partidários conservadores, que exatamente por reconhecerem a importância dessa profissão, criam uma atmosfera de medo onde qualquer coisa dita ou ensinada pelos profissionais da educação serão lidas como doutrinação, caso saiam das pautas conservadoras. Matérias como política, filosofia, direitos humanos e educação sexual, que são itens básicos para a formação de um cidadão brasileiro pleno, são vistas como ideologias marxistas que precisam ser combatidas. E com isso, o professor é encurralado e ameaçado. A escola vira palco de brigas ideológicas desnecessárias. E quem sai perdendo é a educação, é o aluno. O ensino no Brasil se tornou um grande negócio, cuja exigência maior é padronizar o estudante para o mercado de trabalho, não se importando se ele se torne um alienado, indiferente aos problemas sociais e políticos do país. Pensando ainda na questão política, o problema é que o investimento em educação dá retorno, mas a longo prazo. E como a maioria dos governantes procuram resultados já para as próximas eleições, acabam negligenciando a educação para investir em obras que darão visibilidade imediata. E o investimento em recursos didáticos são diferentes entre as regiões. E isso também dificulta o aprendizado igualitário nacionalmente. A sociedade tem que se mobilizar. Precisamos entender a importância da educação, cobrar o direcionamento dos recursos financeiros para as escolas e para os professores, valorizar o profissional da educação e cobrar a implantação de medidas políticas educacionais a longo prazo. O Estado tem que trazer soluções concretas para a pauta da educação e não concentrar esforços na luta contra a chamada ideologia de gênero ou escola sem partido. Dois projetos que só tiram o foco do que realmente é importante e que pode fazer diferença para as próximas gerações. Educar é um processo global, cujo foco é o aluno, a família e a comunidade local. Precisamos saber que sem a mobilização e a participação da sociedade civil, as mudanças e as transformações necessárias não vão ocorrer.